Ela é jornalista do UOL, atuando como produtora e roteirista dos programas ao vivo de entretenimento do canal. Formada em jornalismo pelo Mackenzie em 2019, é pós-graduada em marketing de conteúdo também pelo Mackenzie em 2021. Com experiência em atendimento e gestão de redes sociais, já passou pela Mind, agência de cultura digital, música, talentos e marketing de influência. Ainda como estudante, foi assistente de comunicação no Mackenzie, trabalhando com entrevistas, cobertura de eventos e produção de conteúdo institucional. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe a jornalista Letícia Parron. Oi, Letícia, Vanderlei. obrigado, viu, por você ter vindo aqui bater esse papo comigo 5 anos depois. Obrigada a você por me receber, me convidar. Muito bom estar de volta. 5 anos depois não, né? Porque você já veio aqui da palestra, né? Sim, já vim. No dia do encontro de comunicação, não foi isso? Vim falar um pouco sobre meu trabalho e também eu venho sempre aqui porque meus amigos do trabalho do Mackenzie estão aqui, então estou sempre pelo campus visitando a galera. Mackenzie, não não tem largo. jeito. Letícia, e como é que você chegou ao Mackenzie? Quando eu sou de Sorocaba, né? E meu irmão, ele fazia Casper na época. Ele é formado em rádio e TV, diretor e roteirista, e ele sempre foi minha maior inspiração, assim, na comunicação. E na época a gente trocava muita ideia sobre carreira, sobre vida em São Paulo, que ele tinha vindo para cá. E eu comecei a estudar as possibilidades. E na época um professor meu, que eu gosto muito de Sorocaba, que eu ainda mantenho contato, me falou do Mackenzie. Eu vim, conheci o campus, e na época parecia meio difícil, né, por ser uma faculdade particular, mas daí rolou e me apaixonei e estou aqui hoje. Mas você já tinha escolhido o jornalismo? Já era uma opção desde o ensino médio ou não? Então, a minha relação com o jornalismo foi uma coisa mais... Acho que foi muito sutil, assim. Foi algo muito orgânico que aconteceu na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito de trocar ideia, comunicativa e tal. E quando eu era mais nova, eu achava que eu ia fazer direito. Porque eu gostava de... Eu via alguma coisa errada, assim, na sala, eu falava, não sei o quê. Meus professores... Contestadora. Eu sempre fui contestadora, eu gosto de perguntar. Quando eu tenho dúvida, eu pergunto, eu não tenho essa vergonha, assim. E eu imaginava que ia ser isso, mas daí eu fui me apaixonando pela fotografia também, por conta do meu irmão. E os caminhos me trouxeram até o jornalismo, eu acho que deu tudo certo. Você tinha algum direcionamento? Hoje você trabalha com entretenimento, né? Você tinha algum direcionamento quando você entrou aqui? Quero fazer jornalismo político, quero fazer jornalismo esportivo. Você tinha alguma ideia? Sim, eu queria fazer jornalismo esportivo. Como grande parte, né, dos alunos. Eu acho que eu tive uma fase da minha vida ali dos 11 aos 18, 19, que eu era muito apaixonada pelo Palmeiras, assim, muito, muito mesmo. Era uma coisa que eu fazia sempre com meu pai quando Eu continuo apaixonado pelo Palmeiras. A minha relação com o Palmeiras está um pouco abalada, mas vamos ver, né, como que vão ser as coisas. Na verdade, eu assistia muito jogo e eu gostava muito do trabalho mesmo. E quando eu entrei, eu acho que eu fui mudando muito naturalmente. Acho que eu entendi que, além de gostar muito, também tem a área, né, o campo, as pessoas que a gente vai conviver e tudo mais. Acho que jornalismo esportivo não foi algo que eu tive tanto... Assim, não me apeguei tanto. Acho que foi algo natural também. E como é que você chegou ao entretenimento? Nossa, eu acho que eu sempre fui viciada em Big Brother, né? Eu sempre fui apaixonada por música, por série, filme. E quando rolou uma oportunidade de fazer um freela no UOL como produtora de live sobre Big Brother, eu falei, cara, agora eu vou fazer algo que eu gosto. Porque eu vou falar de Big Brother, eu vou estar assistindo Big Brother e eu vou ganhar dinheiro falando de Big Brother. Então, pra mim, foi algo muito natural. Foi meu primeiro trabalho com entretenimento. Então, pra mim, o caminho foi me levando para o que eu faço hoje. Eu comecei nessa produção de lives. A princípio, eu queria muito escrever, queria muito trabalhar em redação, ter aquela experiência. Acho que todos nós, quando a gente entra, a gente fica muito com aquela imagem de um jornalista sentado numa mesa com um jornal. Jornalista de cinema. Isso, exato. Vou pegar meu café, né, sai na rua em Nova York, aquela coisa. Mas quando eu comecei a fazer essas lives, eu entendi que tinha um nicho ali também, mais pra rádio e TV, que também era uma vontade que eu tinha, sabe? Porque eu acho que o legal do que eu faço é que acabou misturando, assim. E daí foi assim que eu entrei pro entretenimento, fazendo essas lives freela ainda. Quando as pessoas te veem, os alunos mais jovens, assim, eu estava na tua palestra aqui, sempre tem uma coisa de, ela trabalha com glamour ou coisa parecida. Tem glamour? Não.
Não tem glamour, não tem isso, assim. Eu trabalhei um tempo, eu comentei com você já, até na própria palestra, falei que fui repórter, né, de Splash. Eu sempre fui muito apaixonada pelo que eu faço, então acho que tudo que é novo e que tem novidade, eu gosto. Então a gente vai trabalhar num show, por exemplo, a primeira vez que eu fui no Sambódromo foi como jornalista. E é perrengue, é canseira, é perrengue pra ir embora, é perrengue pra conseguir entrevistar as pessoas, é perrengue no camarote. Mas, meu, você tá vendo aquilo pela primeira vez e você tá fazendo o que você gosta. Não tem glamour, mas também tem muita coisa legal. Que você falou, pô, um dia eu posso estar lá, e daí você chega. E daí o legal é falar, eu cheguei aqui agora, pra onde eu quero ir. Acho que é isso que eu faço, assim. Você falou que gostava muito de texto e tal, mas ali você tem que mexer com tudo, né? Quer dizer, é texto, é voz, é imagem. Você acha que você saiu preparada para essa atuação? Eu acredito que sim, acho que eu me preparei muito, eu trocava muita ideia com os professores, você sabe disso, né? Acho que eu sempre me... É o que eu te falei no começo, assim, eu não tenho muita vergonha de perguntar o que eu quero saber. Então, eu acho que o Mackenzie me deu professores muito bons, me deu materiais muito bons, assim, era muito bom ter tudo ao nosso dispor, né? Ter os laboratórios. Então, no meu próprio TCC, eu tinha o laboratório ao meu dispor. Se eu tinha dúvida de X ou Y, eu sabia qual professor eu ia buscar. Se eu estava afim de fazer determinada entrevista, eu sabia qual professor ia me ajudar mais com tal assunto. Então, acho que é tudo, assim. É o conteúdo, mas também é o material. Preparar para o mercado também, que eu acho que é uma coisa importante, da gente falar sobre os desafios de jornalismo e tudo mais. Você sempre foi muito ativa, né? Eu te dei aula aí, eu acho que pelo menos uns 3 semestres, e sempre se metendo em várias coisas ao mesmo tempo. Teve alguma coisa que você fala assim, para mim foi mais importante, ou a coisa mais teórica, que me ajuda no mercado de trabalho, ou uma coisa mais prática? Nossa, assim, engraçado, a gente conversou sobre isso algumas vezes e eu uso muito como base quando eu tenho esse tipo de situação no meu trabalho. Atualmente eu faço a produção e roteiro de um programa de entretenimento que a gente tem lá no canal UOL e a gente fala sobre celebridades no geral, mas às vezes a gente esbarra em assuntos muito delicados, né? Que a gente precisa ter muito daquela seriedade que a gente aprende na faculdade. Muito, quando eu faço uma live de BBB, a gente está falando de coisas muito engraçadas, ou a gente está falando do que a galera vê quando quer se distrair do mundo real. Mas tem horas que a gente vai falar sobre assuntos delicados e Mas tristes. mesmo ali, às vezes, pode acontecer algo que vai repercutir na sociedade de forma geral, né? Com certeza, tem vários casos, né, de racismo, de homofobia, e a gente precisa ter cuidado e a gente precisa ir na pessoa certa para entender o que está passando na TV aberta e ter a responsabilidade que um jornalista deve ter, né, para não ser leviano, para, enfim. Mas até hoje eu lembro de quando você passou o documentário do caso Eloá, falando sobre como a mídia se comportou naquela cobertura. Então, até hoje, quando a gente vai falar sobre um caso de violência, quando envolve violência doméstica ou quando envolve qualquer outro tipo de questão, né, feminicídio, enfim, eu lembro desse documentário e de como a gente falou sobre a responsabilidade do jornalista. Então, quando eu estou sempre em dúvida, eu lembro muito, assim, eu acho que ferramenta, até hoje, eu acho que ferramentas a gente aprende. Sabe? Você está falando de uma coisa que envolve a ética, né? Isso. Você acredita que ainda é necessária a formação acadêmica para um comunicador, jornalista, com toda, sei lá, com toda a facilidade que ele tem? Sim, com certeza, porque eu acho que daí a minha resposta tá, eu meio que introduzi, né, tua pergunta, porque eu acho que mesmo quando a gente está, sei lá, 6 anos trabalhando nessa área, e a gente já viu de muita coisa, a gente volta a um ponto inicial. É uma analogia meio estranha, mas quando a gente está prestes a tomar uma decisão importante, eu sou muito apegada com os meus pais, né? A gente é muito parceiro. Eu penso, pô, mas foi isso que meu pai e minha mãe me direcionou, a gente tem uma relação legal, eles querem que eu me dê bem. E daí eu acho que eu lembro desse documentário, eu lembro da sua aula e de outros professores que me mostraram coisas que eu acho que a gente só tem numa sala de aula. Acho que agora a gente também tem muito essa questão do imediatismo, as pessoas querem tudo muito imediato e a gente está muito passível de erro também. Essa agilidade, né? A gente tem que dar primeiro tal coisa e tal. Então eu acho que é importante a gente voltar para onde a gente estava
e lembrar do que a gente aprendeu. E não esquecer que jornalismo e comunicação é feito de conversa e comunicação. E as pessoas esquecem que a gente precisa trocar ideia, que a gente precisa sentar, analisar e às vezes até problematizar mais para a gente saber o que a gente tem que fazer. Eu acho que é importante, sim. Ô Letícia, você trabalha numa área que certamente tem muito influenciador. Muito. Em tudo. Quer dizer, influenciador você tem em tudo, mas eu acho que no entretenimento, posso estar enganada, mas eu acho que tem um número até maior. Como é que se trabalha com esse profissional? Qual a responsabilidade desse profissional na tua área? Eu acho que, assim, atualmente eu trabalho muito com comentaristas de Big Brother que alguns acabam sendo influenciadores, né? E tem muito ex-realities que viram influenciadores. E muitos entram com esse intuito, né? E eu vejo também influenciadores que acabam formando opiniões. Então eu acho que a linha é muito tênue entre quem informa e entre quem forma opiniões. Eu acho que ainda esbarra naquilo, da importância mesmo. Por exemplo, vários programas as pessoas colocam um influenciador para apresentar ou para falar de algo que a gente precisa de um jornalista para ter aquela formação mesmo, a bagagem de saber como conduzir, de saber a hora de parar, de saber a hora de avançar. Eu acho que isso é uma coisa que a gente aprende muito. Mas acho que tá uma mistura, né? É difícil a gente analisar, né? Mas isso não atrapalha o jornalismo, mesmo na tua área? Quer dizer, porque ele é um veículo, de certa maneira, né? É um veículo, né? Eu não vejo assim, no meu dia a dia, eu não vejo isso me atrapalhar. Eu acho que como muitos dos influenciadores, às vezes, até acabam se envolvendo também como comentaristas de um produto que eu trabalho, que é o Big Brother, para mim, eles me servem de várias formas, né? Agora, eu entendo também como eles formam opinião e acabam passando verdades absolutas que não são verdades absolutas. Letícia, como é que vocês trabalham a questão do ChatGPT, inteligência artificial? Olha, o ChatGPT, eu vou confessar, eu falei sobre isso. Eu não sou uma grande fã da tecnologia, é engraçado, né? Eu trabalho o dia inteiro na internet. Principalmente porque a tua geração, né? A gente acha que totalmente voltada para a tecnologia. Não, eu não gosto, gente. Eu gosto de gente. Daí tudo que envolve muita tecnologia, eu já fico meio receosa, assim. Mas o ChatGPT é muito utilizado. Assim, eu tô começando agora a entender como que ele pode me ajudar. Porque como o conteúdo que eu faço, a gente faz muito para o YouTube, esses programas ao vivo. No YouTube, passa na TV, eu também preciso entender títulos legais que entreguem o que eu quero, que tenham termos que vão ser buscados pela internet. E às vezes eu tô sem criatividade, e o ChatGPT me ajuda nisso. No que eu quero dizer. É um auxílio, na realidade, mais um auxílio. Eu né? uso muito pouco, vou ser bem sincera. Tem amigos meus que usam bastante, que usam sempre, assim, para entender o tom da entrevista ou para entender o formato de algum programa, para me dar ideias de produtos novos. Eu, às vezes, uso quando eu tô com dúvida em títulos para entrega, assim, mas é muito raro mesmo. Eu não sou uma pessoa adepta. Como é que está a concorrência nessa área, Letícia? Porque você tem cobertura de todos os lados. Como se diferenciar disso? Porque, como a gente acabou de falar dos influenciadores, né? É só eu entrar na internet. O UOL agora está com uma televisão também. Como é que vocês procuram se diferenciar para ter um público? Nossa, é muito complicado responder isso, mas da minha experiência com Central Splash, por exemplo, que é o programa do Chico Barney e da Bárbara Sarini, que são dois apresentadores que falam focado em reality show, a gente entende que a nossa constância é muito importante, a nossa linguagem é muito importante também, e a gente entender que o usuário, principalmente do YouTube, ele quer sempre algo quente, algo novo, que ele ainda não sabe. Então, trazer isso do nosso jeito, acho que nunca é você querer fazer do jeito do seu concorrente, sabe? A gente tem vários canais de YouTube hoje que cobrem Big Brother. Mas pra gente, o que vai ser o nosso diferencial? É a nossa linguagem, é o jeito que a gente informa, é trazer algo que faça a nossa audiência se conectar com a gente. Então, acho que é entender o nosso produto e ir caminhando. Nunca ficar olhando, sabe? Ah, ali tá assim. Você compara, óbvio, você tem que comparar, né? A audiência, você compara, pô, aquele canal tá falando sobre isso que aconteceu, por que a gente não tá falando? Ah, porque a gente quer. Mas você sabe quem é teu público, por exemplo?
Sim. A gente conhece, né? A gente tem nossos concorrentes, a gente tem audiência muito fiel, que conversa com a gente todo dia. Conversa por meio... Superchats. Conhece isso? É uma mágica. Você entra no canal do YouTube, daí você quer comentar uma live, ao invés de você pôr comentários, você paga pelo seu comentário. Mas eu digo assim, você está falando de uma coisa ao vivo. Isso. Mas assim, você tem um retorno posterior, olha, não gostei daquilo, isso daqui, o caminho que vocês estão levando não está legal. Sim. Todas as nossas lives ficam com muitos comentários depois que elas são encerradas. E a galera costuma reclamar de tudo que é mudança. Mas o ser humano odeia mudar, né? Então, a gente entende que às vezes leva um tempo. Então, quando a gente estava no online, quando a gente mudou para o presencial, que era uma coisa que todo mundo pedia, a galera, preferia vocês em casa. Mas não, é porque eles estão acostumados, às vezes, de ver os dois só ali no quadrado, né? E daí foi todo mundo assim, igual eu e você. Ficou todo mundo achando estranho. Mas, na verdade, eles dão palpite, sim, eles pedem mudança. Coisas, às vezes, simples, que não é nem de conteúdo, às vezes é coisa de visual e tal. Dão sugestão de convidado. Então, a gente tem um retorno muito bacana, assim, da audiência. Eu estava acompanhando o Chico Barney recentemente no Oscar. Né, que também eu fico imaginando a quantidade de comentaristas do Oscar, né, que você tinha naquele momento ali, e como se diferenciar. Vocês fazem estudo para isso? Você participa ou efetivamente, ou você está mais no cotidiano mesmo ali do programa em si? Nessa cobertura do Oscar eu não estava, porque eu não estava de plantão nesse dia, mas o Chico ele é um dos colunistas mais importantes do UOL, e naquele dia ele foi ali para estar ao lado do Sadovski, que é um outro colunista que fala muito sobre cinema, né? Que é especialista em cinema. Nesse dia eu não sei como funciona, mas, por exemplo, a experiência que eu tenho dessa escolha e desse estudo é a gente entender como cada um vai contribuir para o bate-papo. Então, por exemplo, a gente tem atualmente nomes como Rick Hiraoka, que é um colunista de TV. Então, agora a gente está com Beleza Fatal. Essa semana ele já participa do nosso programa ao vivo para trazer tudo sobre novela. Então, vai ter Vale Tudo. Então, a gente vai buscando nisso na nossa carta de colunistas e convidados. E também tem os parceiros nossos que sempre vêm. Gabriel Perlini, a galera que sempre topa estar com a gente para trazer outras visões, porque eu acho que é importante, né? E é legal sempre ter duas opiniões diferentes no mesmo programa. Às vezes um gosta muito, outro não gosta. E daí faz isso. Mas do Oscar específico eu vou ficar te devendo. Você tem retorno, por exemplo, quando você dá uma palestra com os estudantes de jornalismo, eles veem o entretenimento como algo sério? Não quero fazer entretenimento, não é uma coisa séria. Aquele dia foi bem legal, assim, a hora que eu desci do palco, assim, vieram, acho que umas 5 pessoas conversar comigo, perguntar o que eu fiz para estar ali, como é o dia a dia. Acho que me perguntaram dessa questão do glamour mesmo, porque eu acho que tem muita gente que mostra isso, mas não mostra o perrengue do dia a dia e tal. E eu acho legal porque o entretenimento é muito importante pra gente. Acho que tem gente que se leva muito a sério. E eu acho que o entretenimento, ele deixa a gente... não sei, eu acho que faz bem pra gente. Você chega em casa, você curte. A diferença é que eu faço isso no meu trabalho. Mas eu senti os alunos muito interessados, assim. Eu acho que é o que você falou, entra muito com essa vontade do esporte, a política é algo muito forte, e eu acho que o cotidiano também, né? Essa questão da redação e tudo mais. Com certeza. Mas eu acho que entretenimento, ainda mais agora, na era dos streamings, eu acho que faz total sentido a gente estar cada vez mais envolvido e entender como o jornalismo... Dá pra gente fazer coisa séria falando de coisa que talvez não é tão séria assim. São 5 anos de formação, Letícia. Você acha que você fez a escolha certa? Fiz a escolha certa. Nenhum arrependimento de ter feito jornalismo, por exemplo? Você, não tenho nenhum arrependimento. Acho que eu falo que quando parar de brilhar meus olhos, eu sigo pro próximo lugar. Seus olhos não vão parar de brilhar, eu tenho certeza disso. Eu acho que você gosta muito do que você faz, eu acho que você teve essa pegada de entretenimento sempre, né? E eu acho que você conseguiu entrar num lugar que você sempre buscou. Obrigado, querido, você ter vindo aqui, bater esse papo comigo, deixar registrada essa sua experiência. Tá Obrigada bom? a todos vocês do Mackenzie por tudo, foi ótimo. A gente ajudou de alguma maneira na tua formação. Ajudou isso a gente muito, fica Vanderlei. Muito feliz. Muito, meu orientador, Vanderlei. Obrigado, viu? Obrigada.